Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece ficção. A jornada de uma plaquinha verde minúscula que começou como uma ideia para resolver um problema na faculdade e acabou virando uma revolução mundial. A pergunta que vai guiar a gente é essa aqui: como é que um computadorzinho que custa o mesmo que um livro conseguiu ter um impacto tão gigante? Fica ligado até o final, porque a resposta envolve protótipos de garagem, um lançamento que literalmente travou a internet e uma jogada de mestre que mudou o jogo da tecnologia para sempre. Para entender essa história, a gente não vai para o Vale do Silício com investidores e tudo mais. Não. A nossa história começa nos corredores de uma universidade, a Universidade de Cambridge, lá por meados dos anos 2000. E tinha um problema sério no ar. Ibn Upton e seus colegas perceberam uma coisa bem preocupante. Os calores de ciência da computação estavam diferentes. A galera dos anos 90, que cresceu com máquinas como o ZX Spectrum, chegava na faculdade já sabendo programar. Eles fuçavam no hardware, no metal. Mas a geração dos anos 2000, eles eram ótimos em usar tecnologia, criar sites, usar programas, mas não faziam ideia de como as máquinas funcionavam por dentro. Os PCs e consoles viraram tipo caixas pretas, lacradas e caras demais para alguém ter coragem de abrir e experimentar. A missão ficou clara. Eles precisavam criar uma ferramenta para acender de novo aquela chama da curiosidade. E aqui a gente vê a primeira faísca dessa ideia. Em 2006, o Ibn Upton montou esse protótipo baseado num microcontrolador bem simples, um Atmel ATmega 644. Foi uma prova de conceito, sabe? Mostrou que era possível fazer um computador barato. Mas faltava o tchan, faltava poder gráfico. Para inspirar uma molecada acostumada com games e filmes em HD, aquilo ali não era o suficiente. A solução não era melhorar o protótipo, mas sim rasgar o projeto e começar de novo com uma estratégia totalmente diferente. E essa virada de chave tinha um nome: Broadcom. E aqui está o pulo do gato. Trabalhando na Broadcom, o Upton teve acesso a um chip chamado BCM2835. Esse chip tinha uma CPU, um processador principal bem modesta, um ARM11, mas o segredo dele era a GPU, a unidade de processamento gráfico chamada Videocore 4. E essa GPU era um monstro, cara. Ela conseguia rodar vídeo em 1080p e renderizar gráficos 3D de boa. A estratégia foi usar esse poder todo como um cavalo de Troia, atrair os jovens com a promessa de jogos e filmes e, no meio do caminho, quase que sem querer, apresentar o mundo da programação para eles. Genial! Em 2008, a Fundação Raspberry Pi foi criada oficialmente com uma missão que era a alma do projeto. O preço não era uma jogada de marketing, era um pilar educacional. O computador tinha que custar entre 25 e 35 dólares, o preço de um livro de escola. E por quê? Simples, para eliminar o medo de quebrar. Se uma criança estragasse um, não seria uma tragédia financeira para a família. A aposta era alta e a previsão mais otimista deles era vender 10 mil unidades. No total, durante toda a vida do produto. Guarda bem esse número. E isso nos leva direto para o dia que mudou absolutamente tudo. Um dia que entrou para a história da computação. Lembra daquele número? 10 mil unidades. Essa era a ambição total do projeto. Era o que eles sonhavam em vender durante todo o ciclo de vida do Raspberry Pi. Mantenham esse número na cabeça porque o que vem agora é inacreditável. 29 de fevereiro de 2012. O Raspberry Pi Model B é lançado. E a internet quebrou. O estoque inicial de 10 mil unidades, aquele que deveria durar para sempre, esgotou em questão de minutos. Os sites dos distribuidores Farnell e RS Components saíram do ar com tanto acesso. Ficou óbvio que a demanda não era só de escolas, era de uma comunidade mundial de makers, de curiosos, de profissionais que olharam para aquela plaquinha e viram um universo de possibilidades. Agora vamos dar uma olhada na anatomia dessa lenda. Esse aí é o Pi-1 Model B. O cérebro era o tal do SoC BCM2835, com uma CPU de um núcleo só, rodando a 700 MHz. Mas o músculo, a parte forte, era a GPU Videocore 4, que fazia dele um ótimo media center. Só que ele tinha um calcanhar de Aquiles, o gargalo de I/O, ou seja, de entrada e saída. Imagina uma rodovia de pista simples onde os carros da internet e os caminhões dos periféricos USB precisam passar ao mesmo tempo para chegar no mesmo lugar. O resultado? Um congestionamento monstro que deixava tudo lento. O mais legal do projeto Raspberry Pi sempre foi isso. Eles ouvem a comunidade. E o Model B Plus, lançado em julho de 2014, é a prova viva disso. Ele não era mais rápido, mas era infinitamente melhor. O conector GPIO, aqueles pininhos para ligar coisas, pulou de 26 para 40, criando o padrão que a gente usa até hoje. O número de portas USB dobrou para 4,
Aquele encaixe frágil de cartão SD foi trocado por um de micro SD, bem mais parrudo, e até a parte de energia foi melhorada. Ou seja, o formato final do Pi foi esculpido pelo feedback de quem realmente usava. Com o design da placa resolvido e aclamado, a próxima fase da jornada foi uma busca implacável por mais cavalos de potência. A corrida pelo desempenho tinha começado para valer. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do salto. Em fevereiro de 2015, o Raspberry Pi 2 chegou e simplesmente redefiniu o que era possível fazer. A grande mudança foi o processador, um BCM2836 com 4 núcleos Cortex A7. Isso significou um ganho de performance de umas 6 vezes em tarefas que usavam todos os núcleos. De repente, o Pi se tornou um desktop leve e funcional, abrindo as portas para sistemas como o Ubuntu e até uma versão do Windows 10. Um aninho depois, em fevereiro de 2016, veio o Raspberry Pi 3. O processador evoluiu de novo para um quad-core de 64 bits. Mas a revolução de verdade foi a conectividade. Pela primeira vez, a gente tinha Wi-Fi e Bluetooth direto na placa, sem precisar de mais nada. Isso mudou o jogo completamente. Liberou as portas USB que viviam ocupados com adaptadores e transformou o Pi 3 na plataforma perfeita para projetos de internet das coisas, a famosa IoT. E enquanto essa corrida por mais poder acontecia, a fundação surpreendeu todo mundo com uma jogada lateral brilhante: o Pi Zero. Ele tinha o mesmo coração do Pi original, mas num corpo minúsculo e por um preço tão baixo, mas tão baixo, que redefiniu o conceito de computador descartável. Essa imagem aqui captura a essência dele: um pequeno cérebro de baixo custo, pronto para se conectar a qualquer projeto e espalhar a computação por todos os cantos. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem o like, ajuda muito. E o Pi Zero era só uma parte de uma estratégia maior e genial: diversificar os formatos da placa para conquistar mercados completamente novos. Isso aqui mostra os dois braços dessa estratégia. De um lado, a revolução do custo baixíssimo, o Raspberry Pi Zero, lançado em 2015 por só $5. Era tão barato que veio de graça na capa da revista The Magpie. Do outro lado, a conquista da indústria com o Compute Model. Ele era basicamente o cérebro de um Pi, sem as portas, num formato feito para ser encaixado dentro de outros produtos, como os sintetizadores da Korg, telas da NEC ou até máquinas industriais. E aí, a gente chega em 2019 com o Raspberry Pi 4. E olha, isso não foi uma evolução, foi um salto quântico. O objetivo era finalmente transformar em realidade o sonho de usar o Pi como um computador de mesa de verdade. E essa imagem mostra o resultado. Adeus à bagunça de cabos, o Pi 4 resolveu todos os gargalos. CPU muito mais rápida, até 8 GB de RAM, rede gigabit de verdade, USB 3.0 e, a cereja do bolo, suporte para 2 monitores 4K. Mas é claro que hardware sozinho não faz milagre. O software teve que evoluir junto. Começou com Raspbian, uma adaptação do Debian feita pela comunidade. Com o hardware ficando mais forte, o sistema deu o pulo crucial para 64 bits e, mais recentemente, fez uma mudança técnica gigantesca para um sistema gráfico chamado Wayland. Pensa nisso como trocar todo o sistema de suspensão e motor de um carro. A experiência de desktop ficou mais segura, mais fluida e, finalmente, deu adeus àqueles rasgos irritantes na tela, o tal do screen tearing, principalmente na hora de ver vídeos. Isso nos traz a obra-prima mais recente lançada em 2023, o Raspberry Pi 5. O processador é um Cortex A76 absurdamente rápido, mas a verdadeira estrela do show, o que mostra que o projeto atingiu a maioridade, é o chip RP1. Ele é o gerente que controla toda a comunicação com o mundo exterior. E o mais importante, ele foi desenhado do zero pela própria equipe do Raspberry Pi. Isso dá a eles um controle total sobre a performance. E com a nova interface PCI, a gente finalmente pode ligar SSDs super rápidos e eliminar o último gargalo que faltava. E essa imagem conta a história dessa transformação. O Raspberry Pi deixou de ser um mero consumidor de silício para se tornar um criador de silício. À esquerda, a gente tem o RP2040, de 2021, o coração do microcontrolador Pico de $4. Foi o primeiro chip feito 100% por eles. À direita, o RP1, o cérebro de I/O do Pi 5. É essa capacidade de projetar os próprios chips que garante o futuro e a inovação da plataforma. O que nos leva à escala do impacto disso tudo. O que começou numa sala de aula em Cambridge, hoje tem uma presença global que é difícil até de imaginar. Dá uma olhada nesses números. Daquela previsão de 10 mil unidades, a projeção é passar de 68 milhões de placas vendidas até 2025. Em 2015, ele já tinha se tornado o computador britânico mais vendido da história.
E o perfil de quem compra mudou totalmente. Hoje, o setor industrial e comercial já responde por mais da metade das ventas. E aqui está o que muita gente chama de milagre da manufatura. Numa época em que quase tudo é feito na Ásia, a grande maioria dos Raspberry Pi são fabricados aqui, numa fábrica da Sony, no país de Gales. Essa parceria não só garantiu um controle de qualidade absurdo, como também criou centenas de empregos qualificados numa instalação super moderna. Então, a moral da história é a seguinte: o que começou como uma solução para uma crise na faculdade acabou se tornando uma plataforma que democratizou a computação no mundo todo. Do primeiro Hello World escrito por um estudante, passando pela automação de uma fábrica, até dentro de um sintetizador Korg e flutuando a bordo da Estação Espacial Internacional. A maior inovação aqui não foi a potência bruta, mas sim o acesso radical que ela proporcionou. E isso nos deixa com uma pergunta para fechar. O que o pessoal que está assistindo acha dessa jornada do Raspberry Pi? Vocês acreditam que ele é o futuro da computação acessível para todo mundo? Ou que ele vai continuar sendo uma ferramenta incrível, mas mais focada num nicho de entusiastas e na indústria? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Valeu por acompanhar e até a próxima!